Quer saber como era a Palestina nos tempos de Jesus? Então vem comigo que eu vou te explicar. A partir do ano 37 a.C., o Império Romano conquistou a Palestina e Jerusalém, quando Herodes liderou o cerco contra a cidade. Esse vasto império trouxe consigo a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, causando assim um conflito religioso com o povo judeu, pois este adorava unicamente a um Deus. Com isso, os judeus desprezavam os seus dominadores estrangeiros e ressentiam-se profundamente dos sinais da cultura pagã presentes em sua antiga pátria. Além disso, para os judeus, os romanos eram representantes de um modo de vida odiado. Na realidade, todos os filhos de Abraão desprezavam seus dominadores, discordando apenas quanto à maneira de opor-lhes resistência. Séculos antes, os profetas de Israel haviam anunciado um dia em que o Senhor livraria o seu povo dos conquistadores pagãos e estabeleceria seu reino sobre toda a terra. Naquele dia, ele enviaria um soberano ungido, um Messias, para pôr fim ao mundo corrupto do presente e substituí-lo por um paraíso eterno. Ele ressuscitaria os mortos e julgaria suas ações neste mundo, e os ímpios seriam punidos, mas os justos seriam recompensados com a vida eterna no reino de Deus. Por causa do repúdio à vida sob o domínio dos romanos e a expectativa que tinham a respeito do Messias, várias facções surgiram em meio aos judeus, cada uma delas interpretando a crise de uma forma diferente. Dentre esses grupos, destacam-se os fariseus, cujo nome significa separados. Eles enfatizavam as tradições e as práticas judaicas que os distinguia da cultura pagã. Eles também se orgulhavam da rígida observância de cada detalhe da lei judaica, bem como da extrema intolerância que nutriam contra pessoas consideradas cerimonialmente impuras. Tal piedade e patriotismo conquistaram o respeito do povo. Já alguns judeus consideravam o domínio romano uma nítida vantagem. Entre eles, havia membros da aristocracia de Jerusalém, e era desse pequeno grupo de famílias ricas e renomadas que saíam o sumo sacerdote e os sacerdotes inferiores, que controlavam o templo. Muitos deles simpatizavam com os costumes e hábitos sofisticados da cultura greco-romana, e alguns até mesmo adotavam nomes gregos. Seus interesses eram representados pelo grupo político conservador conhecido como saduceus. Na época de Jesus, esses homens ainda controlavam o alto conselho judaico, ou sinédrio, mas tinham menos influência sobre as pessoas comuns. Um outro grupo digno de atenção são os zelotes. Esse era o partido favorável à resistência armada de todos os romanos presentes na pátria. Eles se inspiravam na época gloriosa dos Macabeus, 2 séculos antes, quando o zelo religioso uniu força com a espada para depor os dominadores gregos pagãos. Desse modo, as colinas da Galileia costumavam abrigar um grande número de grupos de guerrilheiros prontos para iniciar uma revolta ou para destruir algum símbolo da autoridade romana na Palestina. Por fim, haviam os essênios, que tinham pouco ou nenhum interesse em política ou em guerra. Em vez disso, eles se retiraram para o deserto da Judéia em protesto, crendo que o templo do judaísmo estava irremediavelmente comprometido. Ali, em comunidades monásticas isoladas, eles estudavam as Escrituras e se preparavam para o reino do Senhor, o qual, segundo eles, despontaria a qualquer momento. Os estudiosos costumam identificar os essênios como os ocupantes da comunidade de Qumran, que copiava manuscritos antigos e redigia comentários. Esses documentos, chamados Manuscritos do Mar Morto, foram descobertos em 1946.